Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Acho que está tudo ok aqui agora, conectados, e nós vamos então começar o comentário da nossa lição de número 7. Lição de número 7 da nossa escola bíblica dominical. Nós já fizemos algumas transmissões, então imaginamos que está tudo chegando aí aos irmãos, tanto áudio como vídeo, ok? Já fizemos outras transmissões desta forma, e hoje nós vamos transmitir então a lição de número 7. Não conectei antes, hoje nós conectamos já no horário, né, 9h22, né, tá até alguns minutinhos atrasados, mas nós vamos iniciar aqui essa lição tão importante e evangelística. Eu quero pedir aos irmãos que estejam se conectando, o apoio de vocês. Então, esse vídeo ele é transmitido mais vezes, né, ou ele é exibido mais vezes aí no Facebook e depois também no nosso canal do YouTube, na retransmissão, né, no editado, e ele é transmitido à medida que você curte e que você compartilha. Então, eu peço que os irmãos nos ajudem com isso. Então, à medida que você for se conectando, deixe a sua saudação, curta esse vídeo, bem como também compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. A nossa lição de 17 de maio de 2020, ela trata do seguinte tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E nós já vamos iniciar com a leitura. Mas antes já quero saudar aqui os nossos primeiros, nossos primeiros alunos a conectar-se conosco. A minha esposa que está aqui, acompanhando até para verificar se está tudo ok, que Deus abençoe, nos auxiliando. Também nosso irmão João Marcos, a paz do Senhor, irmão João Marcos. É um prazer recebê-lo aqui pela manhã, hoje, assistindo a nossa live. E a nossa irmã Beth, nosso amigo Aldo, que também está sempre nos acompanhando, o esposo da irmã Beth, o John ali, a saudação a toda esta família que é muito querida por nós, Deus abençoe a estes irmãos. Vão chegando mais irmãos aqui e depois, à medida que nós formos avançando aí na lição, chegando à conclusão, nós também saudamos a estes irmãos que forem surgindo aqui. Lembrando, irmãos, que eu não consigo visualizar a todos que estão conosco, se você não deixar o seu comentário aqui. Então, visualizo aqueles que já estão com o comentário aqui. Nós já temos cerca de 10 pessoas conectadas, vão conectando outras, mas conectando, deixa ali o seu Paz do Senhor ali para que a gente saiba que você está. E durante a lição, os irmãos têm a liberdade de também ir colocando aqui algumas perguntas, estes que estão assistindo aí online, Nós vamos, à medida do possível, tentar acrescentar aí ou o seu comentário ou a sua pergunta nesta transmissão. Meus queridos irmãos, o texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando por todo esse trimestre o tema A Igreja Eleita, e este tema está sendo esmiuçado, ou sendo analisado com base nas escrituras de Paulo à igreja de Éfeso, ou a carta de Paulo aos Efésios. Nós já estudamos o capítulo 1, depois entramos no segundo capítulo, já é a terceira aula, na qual estaremos falando acerca do segundo capítulo, melhor dizendo, então a terceira aula, na qual falaremos sobre o segundo capítulo, e continuaremos aí falando sobre esta epístola no decorrer de todo esse trimestre. Lição de número 7 marca aqui o meio da nossa revista, Então estamos aí na metade do trimestre, na metade da revista, e nós vamos então estudar hoje esta lição. A lição Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo, Efésios 2 e versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio.
A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, ela abrange este mesmo versículo do texto áureo e alguns outros, indo de Efésios 2:14 até o 19, e eu vou ler juntamente com vocês que estão nos acompanhando aí. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que privilégio nós recebemos pela obra maravilhosa de Cristo. Temos 3 tópicos para versar aqui. O primeiro deles vai pontuar sobre a inimizade que existia entre os dois povos, entre os homens, e também entre Deus. O segundo tópico versará sobre explicar aí a paz, que Cristo fez e o novo homem. E o terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Cristo se desfez a inimizade entre dois povos e criou-se um novo povo, que é a igreja. Quem estava conosco na lição passada, lembra que fizemos referência ao saudoso pastor Moisés, por quem nós nutríamos uma admiração muito especial, e ele sempre citava em seus ensinamentos, que Deus olha para o mundo e vê 3 povos. Que povos são? Os judeus, os gentios e a igreja. Antes de Cristo existiam apenas 2, os judeus e os demais, ou os gentios. Porém agora Cristo na cruz criou um terceiro povo, juntando a todos esse aí. A paz do Senhor, meu irmão Rubem. Deus abençoe o senhor aí e toda a família, viu? Muito bem, meus queridos irmãos. Nós vamos então passar aqui por esses 3 tópicos. O primeiro deles, então, como eu disse, versará sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Paulo, ele faz alusão aqui no texto que nós lemos, no texto áureo, nessa carta aos Efésios, ele faz alusão aqui a uma parede, Ele faz alusão a uma parede, um muro de separação. Essa alusão ele traz do que existia dentro ali na região do templo. Quando existiam, os irmãos sabem, muitos estrangeiros que eram feitos prosélitos. Que era um prosélito? Prosélito era aquele estrangeiro que passava a acreditar no Deus dos hebreus, no Deus dos judeus. E aí ele começava a respeitar, adorar, e cultuar ao Deus dos judeus. Porém, quando ele ia ao templo, existia um muro que fazia separação. Ele podia entrar num certo ponto, mas dali para adiante, entre o pátrio e o átrio, como está dizendo aqui, não havia acesso para esse estrangeiro. Ele não poderia entrar ali, pois era estrangeiro. O pastor Douglas Baptista, que é o comentarista desta revista, tem um vídeo aqui, ele está aqui na minha lista dos que curti, que vocês podem assistir também, explicando sobre a aula. Ele diz que esse muro estava escrito lá em hebraico, também em grego, para que os estrangeiros não ultrapassassem, e se ultrapassassem, eles poderiam ser punidos com a morte pelo apedrejamento. Então, havia esta separação. Paulo traz
esta ilustração desta separação para mostrar-nos, né, para evidenciar para nós como era esta inimizade. Esta separação, esta divisão, ela não só existia, ela não só ocorria entre o homem e Deus, né, como entre o homem e os judeus, como isto era evidenciado pelo templo. Havia um orgulho religioso dos judeus, porque eles tinham a promessa, porque eles tinham as leis, porque eles tinham os cerimoniais e, portanto, eles julgavam-se superiores às demais nações e aos demais povos. E isto fazia com que eles tivessem inimizades, né, entre os homens aqui. Isso causava esta inimizade. Então, meus queridos irmãos, nós observamos aí que em Cristo esta inimizade ela se faz desfeita. Este foi o objetivo, derrubar aquela parede. Não tem como falar dessa parede sem recordarmos também do profeta Isaías, quando ele diz, né, que os ouvidos de Deus não estavam encobertos, nem as suas mãos estavam encolhidas, para que não pudesse atender ao povo. Mas os nossos pecados faziam separação, divisão. Esta é a condição humana, e isto nós também falamos acerca da condição dos gentios na lição da semana passada. O homem, né, estava separado de Deus, ele estava distanciado de Deus por causa de seus pecados. Este muro fazia divisão ou separação. Todavia, né, Cristo derrubou esta separação e esta divisão entre os homens e Deus. Cristo criou-nos um caminho para que pudéssemos fazer paz para com Deus, derrubando esta parede, derrubando este muro de separação. E entre essa comunidade, e fica às vezes difícil da gente compreender essa questão da separação entre judeus e gentios, porque hoje nós vivemos muito tempo depois desses conflitos, né? Não que eles não hajam, mas vivemos muito tempo depois e vivemos muito distante da comunidade propriamente dita judaica, e por essa razão, às vezes, falar desses conflitos parece que para nós a gente não consegue entender muito bem, mas tente, né, levar o seu pensamento, a sua reflexão, a imaginar que esses povos conviviam em conjunto ali, né, debaixo do Império Romano, e ali nesse viver em conjunto, os judeus eles eram tidos como arrogantes, porque entendiam que eram superiores aos outros. Eles tinham as promessas, eles tinham Deus e os outros não, e eles entendiam que os outros eram menores, eram diminuídos perante seus próprios olhos. Quando a gente reflete nisso, naturalmente a nossa mente se volta para a nossa situação. Às vezes alguns, né, de nós que cremos, que temos fé no nosso Senhor Jesus, podemos abrigar em nossos próprios corações um orgulho semelhante, achando que somos melhores do que as outras pessoas que não servem a Deus. Queridos irmãos, isto não é uma realidade ou uma verdade. Nós todos somos iguais. A diferença é que quando encontramos a Cristo, nós temos a paz realizada entre Deus e nós, e podemos ter acesso a Deus. E nós recebemos a incumbência, né, o chamamento de levar esse ministério da reconciliação, como será dito posteriormente. Mas eu quero ressaltar convosco o que está dito no versículo 15 da leitura bíblica em classe. Na sua carne desfez a inimizade, isto é. Quando nós lemos esta expressão, isto é, aqui está explicando o que era ou o que consistia a inimizade entre esses dois povos. A lei, os mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dois povos, né? De dois povos, um novo homem fazendo a paz. A lei e as ordenanças.
Paulo versa muito bem na carta aos Romanos, mostrando que não significa que a lei era má, mas sim, a lei produzia esta inimizade. A lei, ela era tríparte, ou seja, ela era uma lei só, mas que poderia ser dividida em 3 partes, né? Para que possamos compreendê-la. A lei dada aos judeus, a lei dada aos hebreus, ela era uma lei que se aplicava a 3 aspectos. Primeiramente, podemos dizer da lei civil, pois a lei dada ali, a lei que nós lemos da Bíblia para este povo, ela não era só religiosa, mas ela tratava da vida civil do povo. Se você for ler o livro de Levíticos, se você for ler ali o livro de Deuteronômio, de Números, você verá regras que se aplicam à vida civil daquelas pessoas. Por exemplo, se alguém roubasse, usurpasse o bem de outro, qual que era a punição que esta pessoa receberia? Isso trata da lei ou da vida civil daquela sociedade. Então a lei aqui que nós lemos nas Escrituras, ela se aplica à vida civil dos judeus. E, naturalmente falando, essa lei aplicada à vida civil não aplicamos a nossa vida, porque nós temos a nossa própria lei civil, enquanto cidadãos, por exemplo, brasileiros, as quais nós devemos seguir. E depois nós vemos também que essa lei, ela tinha um outro aspecto, que era o aspecto moral, que na verdade era o coração dessa lei, o núcleo central, que emanava aí para a lei civil. Então todos os princípios ou todos os comportamentos da lei dita civil, que ela fazia ali, como que eu posso dizer ali, estabelecia as regras para o relacionamento entre 2 pessoas, tudo isto nós aplicamos e vivemos se elas estão ali atreladas à lei moral de Deus, pois esta é imutável. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, as suas leis morais, elas permanecem e nós, enquanto servos de Deus, vamos cumpri-las, vamos exercê-las, mas vamos fazer isto não para sermos salvos, como já dissemos aqui, mas porque somos salvos e para agradar ao Senhor, nosso Deus. Então, nós iremos, meus irmãos, seguir os princípios morais de Deus, que são eternos e imutáveis. Mas havia uma outra parte, um outro aspecto que essa lei traduzia, que era aquele aspecto chamado cerimonial ou ritualístico. Este aspecto cerimonial e ritualístico, ele era um aspecto mais voltado para os hebreus do que para nós, porque tais aspectos só mantinham a eles viva a esperança de que viria um Messias. Todos os aspectos cerimoniais da lei de Deus, eles apontavam para Cristo. Os sacrifícios, a guarda do sábado, as festas, todas as cerimônias, a própria circuncisão, que foi tema da lição passada, todas elas apontavam para Cristo, e Paulo vai dizer assim, que elas serviam como um aio, como se fosse a tutora de um herdeiro menor de idade. Quando esse herdeiro chega à maioridade, essa tutora não tem mais o seu apelo, a sua força, pois este agora herdeiro pode ele próprio fazer ali praticar os seus atos de maneira legal e ele próprio cuidar de sua herança. Pois bem, irmãos, então a lei ritualística cerimonial servia para mostrar, para demonstrar Deus e demonstrar a Cristo. Esta lei ritualística e cerimonial causava a divisão entre os 2 povos, e esta lei, ela não se aplica mais a nós. É o que foi decidido no concílio lá de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, quando nós vamos ver os irmãos reunindo e vendo chegar ali a comunidade da fé, vendo chegar ali muitas pessoas que não eram da comunidade hebraica, eles resolveram pensar, e aí? Eles precisam seguir os mandamentos da lei na íntegra, como nós fazemos, ou não? E aí foi dito a eles
que somente se abstivessem da prostituição e da carne sacrificada aos ídolos, né? Ou seja, não foi imposto aos gentios convertidos que viessem fazer os rituais da lei, seja da circuncisão, da guarda de sábados, da espécie de carnes que poderiam ou não ser ingeridas, e por aí vai, né? Eram cerimoniais que não se aplicam mais a nós. E essa parte da lei, ela fazia, criava uma inimizade entre judeus e gentios, e em Cristo ela foi desfeita. A lei dos mandamentos, ela foi desfeita em Cristo. E aqui, irmãos, cabe uma ressalva, cabe frisarmos que isto não faz ou não coloca em choque, né, a própria fala de Jesus, no qual ele diz assim: olha, eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumpri-la. Mateus capítulo 5 e versículo 17. Jesus cumpriu toda a lei, nascendo entre os judeus, né? E ele cumpriu toda a lei, mas ele cumpriu toda a lei para que ele pudesse ser a nossa paz, para que ele pudesse carregar consigo o castigo que nos traria a paz, que é a cruz, que vamos falar aqui no terceiro tópico. Então, irmãos, percebamos que estamos livres da lei pela graça, o que não implica que esta liberdade seja para a libertinagem ou para o pecado, de forma alguma. Estamos livres para serviço do nosso Deus e para honrá-lo e agradá-lo. Agora vamos falar do segundo tópico, pela paz, né? Ele fez paz, pela paz Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz aqui o comentarista ele vai trazer vários versículos que vão mostrar, né, situações em que ele afirma, em que a Bíblia chama de paz. Por exemplo, a descrição de boas relações, bom relacionamento que havia ali, né, em Atos 24, que é demonstrado pelo governante daquela região, daquele povo, naquele momento, né? Então mostra que essas boas relações, ela é chamada de paz. Em outro lugar, nós vamos ver ali que o estado de ausência de conflitos, né? Lucas capítulo 14, 32, também é chamado de paz. E também o estado de tranquilidade, no qual está descrito em 1 Reis 4, 24, também é tido ou chamado de paz. Ainda ele acrescenta que Gálatas 5 e 22, nós vamos ver ali a paz sendo um aspecto, né? Um fruto, ou melhor, uma manifestação do fruto do Espírito, né? Que é a paz, Gálatas 5, 22. Então também uma qualidade espiritual. Mas nós podemos dizer, irmãos, que o conflito maior, né, do ser humano, o conflito maior que o ser humano vive é o seu conflito interior, né? Dada aí, nós podemos ver quantas pessoas vivem em depressão, quantas pessoas estão aí vivendo em dificuldades no seu psicológico, porque estão em constante conflito entre a sua vida e a sua própria consciência. Pessoas com baixa autoestima, pessoas que não conseguem amar a si mesmo, né? Pessoas que não conseguem relacionar-se bem com os outros, mas porque estão em conflito interno. Este é, irmãos, o principal conflito do ser humano, porque o homem precisava ter paz com Deus. Sem paz com Deus, é impossível que a paz em outras esferas se manifeste. E é por esta razão que nós precisávamos do trabalho de Cristo para que nós pudéssemos realmente ter paz. E aí o apóstolo, ele afirma, né? O apóstolo, ele declara no capítulo 2, versículo 14, a parte B da leitura bíblica que fizemos aqui, a leitura bíblica em classe, que Jesus, ele não só fez paz, ele não só nos doou paz, mas ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Ele residindo em nós, né, ele promove a paz entre o homem e Deus, o que possibilita que esse homem tenha paz
entre uns e os outros, né? Literalmente, ele é a nossa paz, o que está também profetizado em Miqueias capítulo 5 e versículo 5, né? Ele será a nossa paz, e este Messias veio para ser a nossa paz. Cristo fez esta paz, removendo esse conflito. E que conflito era esse? É o conflito do homem com a sua própria consciência, o homem vivendo no seu estado pecaminoso, conflitando-se com a sua própria consciência, com o seu próprio espírito, que lá dentro dizia para ele: não é certo o que você faz, o que você diz, os atos que você pratica. Isto causava um conflito em nós mesmos, a ausência de Deus em nosso interior. Mas uma vez que nós recebemos, uma vez que nós aceitamos a obra de Cristo no Calvário, nós temos paz com Deus, e tendo paz com Deus, nós temos verdadeira e divina paz e felicidade, harmonia em nosso interior. Mas não só isso, né? Aqui o texto continua dizendo que em si mesmo, dos dois homens, ele faz um novo homem, né? Dos dois povos, ele resolve fazer um novo homem. E olha que coisa interessante temos aqui, né? Como temos paz agora, antes dois povos distintos, né? Aqueles que eram os judeus, aqueles que haviam recebido a promessa, que eram os guardiões, né, das promessas da lei, né, da promessa dada a Abraão, e agora aqueles que estavam longe, alheios a esta promessa. Como houve paz entre estes? A Bíblia declara e mostra, deixa claro para nós: dos dois ele fez um homem. Olha só, aqui está o mistério da igreja. Nós temos paz porque nós somos um. Nós somos o corpo de Cristo. Um só homem, que é o próprio Cristo, a cabeça da igreja. E a igreja passa a ser o corpo desse nosso Senhor. Então, por isso, nós somos um e temos paz verdadeira para com Deus. Agora, esta paz, irmãos, nós temos ela pela graça. Como dissemos aqui já, pela graça somos salvos, né? Em outras lições. Temos ela pela graça, mas cabe lembrar que esta paz, ela não foi de graça. Nós não alcançamos ela de graça. Temos pela graça, sim, não pagamos por ela, mas um preço foi pago. E isso está registrado no tópico 3 aqui, ou explanado, né, pelo nosso pastor Douglas Baptista no tópico 3. Né, o ministério da reconciliação, que desfez a inimizade entre o homem e Deus, que desfez a inimizade entre os homens, trouxe estas dádivas da possível paz. Ele se fez pela cruz. E lembre os irmãos que para Jesus conquistar isto para nós, ele precisou subir ao madeiro. A própria Bíblia, as próprias Sagradas Escrituras mostram que era maldito aquele que subia ao madeiro. E é por isso que nós vamos ver as Escrituras dizendo que ele fez maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. A morte de cruz, naquele contexto, era uma das mortes mais ultrajantes, mais humilhantes, a qual poderia se submeter um condenado à morte, né? Aquela pessoa, ela era vituperada, ela era envergonhada, ela era exposta. Jesus teve a sua túnica removida, teve as suas vestes partidas. Jesus foi colocado sob açoites e foi forçado a carregar sua cruz até não mais poder, e ali constrangia um certo sirineu a levar ao Monte da Caveira. Ali ele foi pregado, afixado naquela cruz à vista de todos, e ele foi suspendido, levantado da terra por aquele madeiro. Toda esta situação era uma situação ultrajante, vergonhosa, ao qual Cristo se submeteu por amor de ti. Cristo se submeteu
porque te amava e amava a tua família e o ama até hoje, de tal forma que ele não recusou a cruz, mas ele foi lá para que eu e você tivéssemos direito de ser reconciliados. O que é esse reconciliar, irmãos? Reconciliar é fazer paz, né? É aquela inimizade ser desfeita. Uma coisa que ficou bastante marcante na história da humanidade é o chamado Muro de Berlim. Os irmãos sabem muito bem disto, né? Porque na Guerra Fria, aonde estavam divididos ali aqueles que eram pró-capitalismo e aqueles que eram pró-socialismo ou comunismo, houve uma divisão, uma polarização dos países, das nações, e a Alemanha resolveu dividir a sua parte ocidental e oriental, né? E nesta divisão ela criou um muro, e desse muro ali ela dividiu famílias. Quem estava de um lado do muro não poderia mais ter contato com o outro. Que tristeza, que angústia, que agonia, aquele muro de separação. E que, veja, irmãos, quando aquele muro caiu, né, quando as duas Alemanhas puderam novamente se reunir, né, isso foi televisionado para o mundo todo, foi um evento emocionante, marcante na história, mostrando que agora aqueles que não podiam se comunicar estavam novamente tendo acesso. Esta é a mesma alusão que fazemos entre o homem e Deus, como dissemos aqui do dito do profeta Isaías. Nossos pecados faziam uma cortina de divisão, nós não tínhamos paz com Deus, mas pelo sacrifício de Cristo, por Cristo ir à cruz, pela vergonha que ele passou, por isso que está dito aqui, em sua carne ele fez paz entre o homem e Deus. Que coisa tão bela e maravilhosa. Nós fomos reconciliados, porque Deus não podia compactuar-se com o homem em sua condição de pecador. E a justiça de Deus exigia uma punição para o pecado, para aquele que havia pecado. Mas Cristo, sem pecado, resolveu tomar sobre si a punição que era merecida a mim pelos maus atos que eu pratico. A punição que era merecida a você pelos maus atos que você já praticou ou que ainda vem a praticar. Ele tomou sobre si próprio este pecado e foi à cruz e cravou na cruz, segundo as Escrituras, a cédula que nos era contrária. E em Cristo nós podemos ter paz com Deus. Fomos reconciliados em Cristo por meio da cruz. E a inimizade, ela foi desfeita. Que maravilha, né? Agora, este é o ministério que nós, irmãos de Deus, recebemos, né? Como Paulo vai dizer aos Coríntios, nós recebemos o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, 18 a 20, nós recebemos o ministério da reconciliação, para que nós possamos levar esta palavra de reconciliação aos homens, mostrando assim, nem tudo está perdido. Você pode ter paz com Deus, você pode vencer os seus conflitos e ter paz com os homens em Jesus, o nosso Salvador. Essa é a grande mensagem do Evangelho, é a mensagem que nós apregoamos, da qual falamos e na qual bendizemos ao nosso amado Salvador. Meus queridos irmãos, nós então já encaminhamos aqui para a conclusão, até um pouquinho passado o horário. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, né? Ou um novo homem, que é a igreja, e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então agora nós temos acesso
acesso ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero ser grato aqui aos irmãos que conectaram-se conosco durante esta live, né? Então aqui, irmã Conceição Bolani, paz do Senhor, que Deus lhe abençoe. Minha mãe também sempre está conectada conosco, Deus abençoe. Pastor, meu nosso irmão José Mário, Deus abençoe, né? Profetizando aí, irmão José Mário, vai recebendo. A irmã Sandra de São Carlos, irmã Sandra, saudade da senhora e de seu esposo, Deus abençoe muito vocês. Também a irmã Márcia de Ourinhos, nosso forte abraço à senhora, ao esposo, né? Irmão Emerson e toda a sua família, seus filhos tão abençoados. Pastor Elias Vieira do Vale, né? Meu grande amigo e mentor, pastor Elias Vieira do Vale, durante os 3 anos que passamos ali em São Carlos, foi sempre um referencial, um conselheiro, a quem eu tenho uma elevada estima. Que Deus o abençoe. Irmão Wellington Volterani, Deus abençoe. Minha tia ali da cidade de Lins também está acompanhando, Deus abençoe. Pastor Pavan, que esteve aqui nos visitando ontem com sua esposa, muito obrigado, pastor Pavan. E também nosso irmão Eliseu, ali da cidade de Ourinhos, né? Filho do pastor Dorival, ali daquela cidade. Que Deus abençoe. Transmito meu forte abraço ao pastor Dorival, irmã Sebastiana e toda a igreja aí na cidade de Ourinhos. Meus irmãos, eu quero reforçar a vocês que à noite a nossa igreja está realizando culto online todos os dias, das 20 às 21 horas. E eu convido você a estar participando. No próximo domingo, se ainda permanecer as restrições, né, de aglomeração que impeça que nós possamos nos reunir no templo, estaremos aqui, irmãos, neste mesmo horário, ministrando a aula Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a lição de número 8, e eu convido você a participar. E eu quero convidá-lo também ainda, irmãos, a nós fazermos a leitura diária. Queridos, nós temos aqui alguns versículos, né, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e aprovendo Deus, quero colocar aqui no Facebook e também no YouTube a leitura deste texto e uma breve meditação pelas manhãs sobre cada uma dessas leituras, para que a gente já vá se preparando para a lição do próximo domingo. E eu convido você a participar conosco, não só participar, como também a curtir, como disse, e compartilhar esse vídeo. A cada curtida que você dá, esse vídeo ele aparece mais na timeline de outras pessoas, e quando você compartilha, todos os seus contatos têm acesso a essa mensagem. Eu peço que você o faça, porque isso faz com que esta palavra, esta mensagem da palavra de Deus chegue a mais pessoas, e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo bíblico. Vamos orar e encerrar por esta manhã, meus irmãos. Se há mais alguém aqui eu deixei de falar, os irmãos, mande aqui a sua paz. Também aqui, irmã Jamila Magalhães, Deus abençoe, né? Um prazer. Deus abençoe, viu, irmão Rubens? O prazer é todo nosso de tê-lo aqui conosco esta manhã e a sua família. Vamos orar, meus irmãos, orar por nossa nação, orar para que esta pandemia ela possa ser vencida em nome de Jesus, mas também fiquemos alertas, porque são anúncios de que Cristo vem, e nós que somos igreja estamos aguardando novos céus e nova terra. Querido Senhor, muito obrigado por esta manhã, estarmos reunidos em Tua presença. Quero lhe pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que assistiu aqui esta live, bem como aqueles que ainda assistirão este vídeo no decorrer da semana ou no decorrer deste dia, que o Senhor os alcance com Tua graça. Abençoe Teus filhos, meu Senhor, a Tua igreja. Abençoe nosso pastor presidente, pastor Arnaldo, ali da igreja Assembleia de Deus Belém Bauru, bem como o pastor Elias Lira, seu vice-presidente, bem como, Senhor Deus, todo o nosso campo do Belém espalhado por esta nação, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor do nosso ministério em São Paulo, bem como o pastor Wellington Júnior, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, todas as suas famílias, igrejas que estão sob seus cuidados. Fica conosco no decorrer deste domingo, nos abençoe e ajude a servirmos a Ti melhor, reconhecendo e vivendo na experiência a paz que o Senhor nos conquistou na cruz.
Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui, né? Mas acompanhe aí a nossa página. Nós traremos mais novidades aí no decorrer da semana. Que Deus os abençoe.